pessoal, hoje temos mais uma entrevista aqui no meu canal, Entre Nós. Vamos entrevistar a Priscila Kiguchi. Vamos hoje conhecer uma técnica que tem despertado muita curiosidade, a microfisioterapia. É um método que busca compreender como o corpo registra traumas físicos e emocionais, e como é possível, através de toques sutis, estimular o organismo a se autorregular. Para nos explicar mais sobre isso, eu recebo a fisioterapeuta Priscila Kiguchi. Oi, tudo bem? Oi, Priscila, bem-vinda! Primeiro, eu quero te agradecer o convite. Eu acho que é uma oportunidade da gente dividir esse conhecimento com as pessoas, de uma técnica que eu considero maravilhosa. Já trabalhei há um tempo com isso. Então, vamos lá. Vamos começar. Antes, eu quero lembrar o pessoal a seguir o nosso canal, tá? Acionar o sininho de notificação para receber todos os nossos novos conteúdos, tá bom? Bom, Priscila, eu vou aqui adiantar para o pessoal que isso é uma técnica terapêutica, tá? E ela vai explicar como é que funciona essa técnica, né? Então, vamos lá. Priscila, o que é exatamente a microfisioterapia e como ela surgiu? Bom, Dri, vamos lá. A micro, ela é uma técnica de terapia manual, né? Que foi desenvolvida por dois franceses, eles são fisioterapeutas e osteopatas, Patrice Benini e Daniel Grosjean. Até hoje, eles vêm para o Brasil para trazer as atualizações. Hoje eles são franceses, né, moram na França, e ela começou por volta, na década de 70, um pouquinho antes, a partir da osteopatia, porque eles já estudavam osteopatia. Não sei se você conhece a osteopatia, mas lá também é uma outra técnica manual, que foi muito difundida, que trabalha questões de dores articulares, fáscia. Então, toda a premissa da microfisioterapia, ela está muito embasada também na osteopatia, né? Então, tem duas bases da osteopatia que trabalha como? A gente vai trabalhar uma lesão, uma restrição, um bloqueio no músculo, no osso, num nível articular, muscular, mas local. Então, o que a gente fala? Quando a gente tem uma questão estrutural, a gente vai lá e tenta desbloquear de forma local. E a gente também tem uma base que ela é funcional, ou seja, o bloqueio está aqui no punho, só que a gente vai, e aqui no cotovelo, por exemplo, está livre, não tem restrição nenhuma. Então, a gente trabalha à distância, a gente vai sempre liberar no tecido que está livre, para automaticamente, onde tem um bloqueio, ele liberar também. Então, ou seja, a gente trabalha à distância. E isso é uma premissa que não é só da osteopatia, se a gente voltar lá atrás, nos antigos, no chinês, na medicina chinesa, na acupuntura. Fisicamente, é uma distância. Vocês conseguem tratar isso com distância física? Não, no corpo. Então, assim, a gente encontra uma restrição, vou dar um outro exemplo. A gente tem um torcicolo. Uhum. Não necessariamente eu preciso trabalhar no pescoço, entendeu? A gente pode trabalhar liberando o posterior da coxa. Isso é físico. Então, se a gente libera lá, a gente solta o pescoço. Por quê? Porque a gente tem um tecido conjuntivo no nosso corpo, chamado tecido conjuntivo, chama fáscia. Ele está sendo muito estudado nos últimos anos. O que é essa fáscia? É o que envolve o músculo, o osso, as articulações. E é como se fosse aquela pelinha branca do frango, sabe? Aquela coisa que envolve bem fininha, é aquilo. E ele é um tecido contínuo, tem vários sentidos e direções. Então, ela não é igual ao músculo que começa num ponto e termina em outro. Ela é contínua. Então, se você mexe aqui vai organizar ou desorganizar. Então, isso significa, isso é uma premissa que existe dentro de algumas técnicas para trabalhar à distância. Então, não necessariamente se eu tenho uma restrição no punho, eu só vou trabalhar a restrição no punho. Entendi. Entendeu? E aí a gente vai organizando isso. E a microfisioterapia também trabalha dessa forma. Só que qual que é a diferença, né? Onde que eles entram?
A gente tem vários receptores no corpo, né? Receptores são os comunicadores, né, entre o sistema nervoso e o corpo. Então, eu toquei em alguma coisa quente, aí manda informação que aquilo tá quente, tá frio, tá rugoso, tá áspero. Então, a gente tem essas informações. E a gente tem vários tipos de receptores no corpo que respondem a diferentes estímulos, né, táteis. Então, por exemplo, tem receptores que respondem a estímulo profundo e lento. Por exemplo, numa sessão de Rolfing, numa técnica de massagem profunda. Outros respondem a estímulo rápido, né, que é a quiropraxia, né? Então, daquele thrush, aquele crack, tem que ser um estímulo rápido. Quem responde são esses receptores de estímulo rápido. E a gente também tem receptores que respondem a toques sutis, que é onde a microfisioterapia entra. A gente entra na microfisioterapia. Exato. Então, é nesse lugar responder a esse tipo de toque. Tá. Então, é aí que tem a diferença de outras terapias com a microfisioterapia. Ela é um toque mais sutil. Sutil, porém, com efeito muito profundo. E aí depois eu explico como que isso a gente vai se aprofundando, porque são formas de palpação, né? Tá. Essa técnica tem uma base científica? Em que teoria ou descoberta ela se apoia? Explica um pouquinho mais para a gente. Tá, tem, assim, inclusive, né, os franceses que desenvolveram a técnica lá na França, é bem diferente aqui no Brasil, né, os estudos, para você entrar no mercado de trabalho, você precisa se apoiar, então existe muito estudo de campo, em hospitais, com dores, a gente se apoia muito, né, então, a gente tem 4 pilares, né, 4 bases muito importantes da microfisioterapia, que é por onde a gente começa a caminhar. Então, vamos lá. A gente está falando de um processo natural do nosso corpo de autocura, de uma cicatriz patogênica, de uma lei da homeopatia e da imunologia, já vou explicar cada um, e da micropalpação. Da micropalpação, que são essas palpações sutis, tá? Eu vou tentar trazer de uma forma bem simplificada o que são essas bases. Então, a primeira, vamos começar com a autocura. O nosso corpo, ele tem uma inteligência inata. A gente nasce com uma inteligência de se autocurar sozinho. Então, isso vem, não é da micro, isso vem da imunologia, do processo de cicatrização. Ou seja, a gente corta aqui com uma faca, sangra, e o próprio corpo cicatriza. Ou a gente fratura um osso, depois de um tempo o osso se regenera. É assim? Ou você pega uma gripe, entra um agente patogênico, um vírus, os anticorpos trabalham e você sara da gripe. Sim. Ou até você tem um processo de separação, uma morte de um ente querido muito próximo, então é um trauma muito, muito profundo. Só que depois de um tempo, né, tem o luto, mas depois você, emocionalmente, você também se reestrutura. Você precisa continuar vivendo. Tá? Então, isso vem dessas bases, né, da própria imunologia. Isso é nosso corpo físico. Né? Vamos dizer que é uma lei da sobrevivência. Exato. Qual que é o grande problema? Quando a gente tem um trauma muito profundo, inesperado, que pega a gente de surpresa. O que acontece? O corpo, ele não consegue fazer a reparação total. Essa autocura, ela fica incompleta. Ela para. Simplesmente parou. E aí, o que eu faço? Tá incompleto, tá inacabado. Sabe aquela gripe mal curada, aquela cicatrização que vive voltando? É isso. E, às vezes, uma questão de uma separação da morte de um cachorrinho, aos 10 anos e até hoje, eu sinto aquela dor. Né? E aí, aonde que a gente entra? Então, essa é a primeira base. A gente tem uma questão onde que a microfisioterapia trabalha. Ela vai reorganizar o tecido e as células para trazer para uma normalidade, para uma forma orgânica, saudável. Por quê? Porque a gente tem essa segunda lei, né, base, que é a cicatriz patogênica. Então, todo mundo tem um ritmo vital,
tá? O que é esse ritmo vital? A nossa frequência cardíaca, a nossa respiração. Quando a gente não tem esse ritmo, a gente fica taquicárdico, ofegante, tá? E o nosso tecido, a nossa célula também. Então, a gente perde, a gente bloqueia, a gente tem restrição no tecido, né? E a gente sente com a micropalpação, que é uma outra base, porque através dessas micropalpações a gente consegue diagnosticar o que aconteceu com o tecido. Ele perdeu a vitalidade? Então, ali tem um bloqueio. Que bloqueio? Aí eu vou buscar qual que é o bloqueio. Então, a gente traz de volta esse ritmo vital para o tecido e para a célula. Né? Tá. E por último, a gente fala que a gente se pauta muito dentro da imunologia, que é o quê? Para o corpo criar anticorpos, primeiro a gente precisa conhecer o antígeno, o agressor, né, o vírus, senão não vai ter anticorpos para trabalhar, certo? Isso é da imunologia. Na micro, a gente também trabalha dessa forma. A gente precisa primeiro buscar a causa primária para o corpo conseguir fazer essa reparação. Lembra que eu falei que às vezes pode ter uma questão mal curada, né? Um trauma que aconteceu lá atrás. Essa reparação, em que momento ela vem a nível consciente para o paciente? Você... Oi? Depende. Você está ali, aquele trauma, aquele dano que não foi reparado, de maneira nós não temos consciência dele, né? Você vai detectar isso, não é isso? Eu já vou explicar essa parte. Deixa eu só finalizar. Tá. Quando vem para a consciência e quando não está na consciência. Me dá só um minutinho, só para finalizar essas 4 bases. Então, aí tem essa lei da imunologia, né, que vai trabalhar com agente agressor e o trabalho dos anticorpos, e a lei da homeopatia, que é a lei da similitude. O que significa isso? Semelhante cura semelhante, que é um pouco diferente quando a gente toma remédio alopático, né? Então, a homeopatia, se você você é picado por uma cobra, você vai tomar, claro, dinamizado, o veneno da cobra. Então, porque quando você entra em contato com aquilo, o teu corpo entende que aquilo não vai te fazer mal e você faz o processo de reparação. Na micro é a mesma coisa, só que ao invés de ser químico, por gotinha ou bolinha, é físico. Então, a gente dá a informação que aquilo já é passado, não faz parte mais da vida dele. Entendeu? Não é real mais, porque começa a se tornar simbólico aquilo. É como se ele vivesse uma realidade que não é real porque está lá atrás. Só que a mente dele fica aprisionada lá atrás. E a gente precisa fazer essa reparação e é dessa forma que a gente trabalha. Baseada nessa mesma lei que a homeopatia, né, o Hahnemann, que é o pai da homeopatia, trouxe para trabalhar. Então, é a lei da similitude. Aí, respondendo a sua pergunta, vamos lá. Como que a microfisioterapia trabalha? Imagina que a gente é uma cebola. Então, a gente tem várias camadas, tá? E tem o miolinho lá da cebola. Esse miolinho é a dor primária, é o trauma primário, que pode ter acontecido ontem, que pode ter acontecido com 5 anos de idade, pode ter acontecido na gestação da sua mãe, pode ter acontecido com a sua mãe, com tua avó. A gente não sabe, é a causa primária. Quando o paciente chega para a gente, geralmente, ele não chega na causa primária. Ele chega nas camadas da cebola. Então, a causa primária é o centro. Porque o que é essas camadas da cebola? São as reincidências daquela mesma dor. Então, a gente tem uma dor X. Então, aquela situação que aconteceu lá atrás, qual que é a percepção que eu tive? Porque tudo depende da percepção, né, que eu tive. 2 pessoas, eu e você, a gente pode, sei lá, sofrer um assalto e a forma como que eu vou enxergar lidar com esse assalto é diferente que você vai lidar. Por quê? Porque a gente usa um óculos, né? Então, são as nossas crenças. Então, eu enxergo de uma forma a vida e você enxerga de outra. E são crenças culturais, familiares, individuais, né? Onde você nasceu, como que era o ambiente, tudo isso vai influenciar. E aí você vamos voltar lá para o miolinho da cebola. Tem aquele miolo da cebola e as camadas, que são as proteções que a gente vai colocando. Então,
digamos que, sei lá, com 10 anos, você torceu o tornozelo por uma questão entorse, tecido conjuntivo está muito ligado a desvalorizações, que eu não vou entrar tanto em detalhe agora, mas a gente sabe que está ligado a alguma desvalorização. E aí, foi ali que aconteceu a causa primária e você sofreu porque, sei lá, nasceu seu irmão, ou você teve que mudar de cidade, ficou sem amiga, aquela criancinha lá indefesa. E aí, aos 20 anos, você é mandado embora de um emprego. 25 anos, você é mandado embora. Você sente uma mesma desvalorização, só que ela remete àquela desvalorização lá atrás. Entendeu? Então, e aí a gente começa a fazer esses trilhos, né? Dessa mesma dor primária. Só que são as proteções que eu vou colocando. E a gente chega às estruturações, que aí sim é de uma forma muito inconsciente. A estruturação é algo que até relativamente recente, que eles foram desenvolvendo essas páginas, que é o quê? Eu não tenho nem consciência que aquilo está ali. É mais forte que eu. Eu tento fazer movimento e não consigo mais. É muito mais forte que eu, entendeu? Então fica num nível muito inconsciente. É como se fosse assim, né? Vou dar um exemplo só para você entender como que funciona. E o que pode acontecer, gerar. Digamos que você está num frio, assim, horrível, né? Muito forte, menos 5 graus, aí você começa a colocar várias roupas. Aí coloca gorro, casaco, mais um casaco, coloca óculos. Eu viro para você e falo, nossa, diria você que está aí, não estou nem te reconhecendo. Porque eu fui colocando as proteções, né, para me proteger daquilo. Na nossa vida acontece da mesma forma. Como que isso acontece? A gente começa a tomar alguns traumas, né? E a gente vai se protegendo, porque a vida continua, né? Perco o emprego, perco uma coisa, sou desvalorizada ali, né? Vão acontecendo. E a gente vai colocando, e a gente vai mudando a nossa personalidade, sem perceber. A nossa forma de agir, a forma que a gente enxerga o mundo. Aí eu falo, nossa, Dri, você era uma pessoa tão alegre, feliz, o que aconteceu com essa depressão agora? Eu não te reconheço mais. E nem você se reconhece. Entendeu? E aí entra as dores e você... Aí entra uma questão de identidade até, nesse caso, né? Dependendo da estruturação que tá. Então, imagina que vão sendo várias camadas. Geralmente, que hora que o paciente chega para mim? Não é na primária. Muitas vezes é na estruturação já. Então, a gente começa, isso foi um trabalho, né, retrabalhado nos últimos anos, para a gente começar por trás, porque aí vai caindo tudo, até a gente chegar na primária. E às vezes não é 1 ou 2 sessões, são mais sessões, né? Tá. Mas também o que eu acho muito interessante, eu estou trazendo aqui, assim como eu trouxe a constelação familiar, eu quis trazer a microfisioterapia, justamente porque ela vai acessar traumas que são coisas que você não pensa mais, né? Mas que continuam afetando a sua vida no hoje, né? É isso que eu estou achando muito legal que você está trazendo aqui para a gente, para as pessoas verem que hoje em dia existem ferramentas incríveis para você se libertar de coisas que ficaram enterradas e que você passa a vida depois inteira patinando e aquilo vai se acumulando, né? E as pessoas não sabem nem da origem daquilo. Né? Assim como na história da constelação familiar, te convido para assistir o vídeo, não sei se você assistiu, da Andréa, que foi quem me apresentou a Priscila, né? Então, é isso que eu estou achando bacana de trazer aqui. Eu esperei você explicar um pouquinho, dar uma boa visão de como é esse trabalho, para pontuar isso aqui, que é o que eu quero trazer a público, né? São essas ferramentas maravilhosas, tá? De autocura, né? De acessar traumas, coisas que você já nem sabe, nem acha mais que são relevantes na sua vida, porque ficou lá para trás, né? Que a vida tem que seguir, né? E aquilo ali continua ali, até fisicamente, gente. Olha aqui, eles acessam isso tudo a nível físico, tá? E isso que eu queria também te perguntar, como é que o corpo registra memórias de traumas ou agressões? Físicas, emocionais,
ou até tem hereditárias, eu não sei se existem traumas hereditários também nesse. Tem. A gente vai até lá atrás, porque tem páginas dentro da micro que a gente olha o transpessoal, né? As hereditariedades. Então, às vezes, não é uma questão que aconteceu, até porque a gente atende bebê, né? Recém-nascido. Então, assim, não deu nem tempo daquele corpo criar algum trauma, né? É muito. É óbvio, assim, para gente que vem lá de trás e a gente tem páginas específicas trabalhando essas hereditariedades, né? Se vem da linhagem da mãe, se vem da linhagem do pai, o que aconteceu, e isso é muito rico, né? Eu não acho que a gente precisa ficar cutucando o que aconteceu lá atrás, porque lá atrás é um passado e esse passado ele já não é mais real, mas a gente precisa buscar o caminho e repercorrer ele para o cérebro entender que aquilo não é mais uma realidade hoje. Porque o cérebro ele não entende o que é real do que é simbólico, que é o que eu tinha falado, né? Aconteceu alguma coisa, se eu fico, se aquela dor da separação, da perda do meu cachorrinho foi mal curada, eu ainda fico uma parte de mim, né, lá, preso. Então, assim, eu tô lá ou tô aqui? Porque meu corpo tá aqui, em 2025. Mas a minha mente está onde? Então dá essa dissincronia entre corpo e mente, né? Tá, quem nunca participou, quem nunca utilizou do método de microfisioterapia, explica para a gente um pouquinho como é que funciona uma sessão de microfisioterapia. Então, geralmente, a gente começa, né, trabalhando numa conversa, numa anamnese muito bem específica, a gente tem que ser muito bem direcionado para a gente conseguir encontrar o lugar onde a gente precisa corrigir. E para isso a gente precisa ter essa conversa. Eu gosto muito de trabalhar na sessão e tomar um tempo importante para eu olhar o sintoma que ele me traz, porque às vezes ele me traz a queixa principal como, sei lá, um torcicolo, uma dor de cabeça, mas tem outras questões envolvidas. E através da biologia, né, da embriologia, não é psicologia, a gente vai detectar o que aquele sintoma está me contando. Tá? Então, eu vou explicar um pouquinho dessa parte que a gente faz no início. O que significa você buscar fazer esse olhar biológico no corpo? A gente lembra lá na aula de biologia dos 5 reinos? Mineral, as bactérias, vegetal, animal, até chegar ao humano. A gente não nasceu humano, né? Assim, o mundo não foi concebido a partir da gente. A gente tem outros reinos anteriores a nós, certo? E esses reinos estão tudo aqui na lateral do nosso corpo, que foi mapeado. E aí é uma evolução em cima da outra. Então, vamos pensar que eu encontro um bloqueio no reino animal. Muito provavelmente, essa pessoa está com uma questão de procrastinação, sem movimento, sem atitude na vida. Por quê? O que o reino animal nos traz de informação? Antes do reino animal vinha o vegetal. O vegetal é aquele estado vegetativo, as plantas. As plantas, elas esperam, né, assim, a luz, a água, o ar, ela não vai em busca de alimento, ela tá ali parada, vegetal. Sim. E aí, quando se evolui para o animal, é o quê? É quando o animal cria movimento para ir atrás, né, da presa. Para interagir, né, também. No combate, sim, da interação. Por isso que tem animais que já têm emoções. Os peixes já sentem medo, por exemplo, né? Então, a emoção primária vem dos animais. Sentimento que é mais elaborado, que é do humano. Então, existe uma organização. Então, quando a gente acha esse bloqueio na microfisioterapia do reino, por exemplo, animal, a gente sabe que está ligado a esse bloqueio do movimento, da realização, de fazer as coisas acontecerem, entendeu? Então, a gente vai buscar isso, porque aí eu já sei que a pessoa está passando, eu preciso mudar de emprego e não consigo. Ela já está me dando sinais, aí eu vou lá no corpo e confirmo, né? Ou não. Mas a gente vai fazendo essa associação. Aí um outro ponto muito importante que eu trabalho, que também está ligado à biologia, é assim, ó.
Cachorro marca território fazendo xixi, certo? Se você viesse para mim, ou vem uma criança de 8, 9 anos com enurese noturna, eu tenho muita criança com essas questões, o que aconteceu? Essa criança está querendo marcar território. Né? Nasceu um irmão, saiu da escola, sei lá, o pai foi embora, separou. Por quê? Porque para o ser humano o território está ligado a isso, a minha casa, ao meu corpo, né? Um abuso, às vezes, a pessoa pode ter essa sensação de território invadido, né? Então, eu vou buscar nessa biologia, então por isso que é muito importante a gente, através do sintoma, olhar. Aí a gente vai para a maca, né? E busca, são mapas que esses franceses desenharam, muitos mapas, né? Então, imagina que o nosso corpo é uma holografia. E aí a gente vai buscar o que o corpo está querendo mostrar, né? A distância mesmo. Então, são caminhos que a gente percorre através dessas palpações sutis, que elas servem tanto de diagnóstico quanto de... Não é que a gente vai curar com a mão, tá? Ai, você cura. Não, não é isso. A gente está estimulando o corpo, né? Assim como se você fratura, a gente não faz fisioterapia e fica lá massageando, ou, né, para estimular aquele movimento voltar ao normal, é a mesma coisa, só que é de um nível sutil. E aí o que a gente faz? A gente estimula para o próprio corpo finalizar o processo de autocura. É como se, vamos dizer assim, é como se tivesse um corpo estranho, vamos dizer assim, essa coisa, esse autoajuste, né, energético, vamos dizer, e até celular, no caso da microfisioterapia, né, é como se o corpo tivesse acostumado com esse desvio, não sei se é desvio, essa lesão, né? E você pode continuar... É um bloqueio mesmo, né? Ele fica restrito, a gente sente na pele que quando a gente apalpa, a gente sente que não vai. Não tem vitalidade, tá bloqueado, entendeu? O movimento ele fica restrito, ele não vai para lá e para cá. Tento ir, não vai. Vou para lá, não vai. Entendeu? E aí você meio que fala assim, não, tá aqui, ó, mostra para o corpo que é ali tá o problema. Exatamente. E aí ele é como se fosse um antibiótico, vai? O antibiótico vai lá, não é? O antibiótico. Em média, quantas sessões são necessárias, você acha? Isso eu queria saber, mas eu também queria saber se é só em caso das pessoas estarem com dores. Porque se isso toca num campo mais sutil, de uma coisa mais profunda e emocional, né, que está ligado com o emocional, quando é que você indica esse tipo de terapia? Porque quando o corpo está doendo, é porque já aquele trauma, aquele problema que persiste no seu corpo está te chamando para você prestar atenção e verificar o que está acontecendo, né? E quando não tem dor muscular, ou sempre tem alguma dor no corpo, é o corpo que é a dor que sinaliza? Não, assim, não é dor física só, né? Vamos lá, respondendo a sua primeira pergunta. Eu gosto de trabalhar, em média, de 3 a 4 sessões, tá? Porque tem muita coisa hoje, né? E existe um intervalo, não é uma fisioterapia convencional que você trabalha, sei lá, 3 vezes por semana, todo dia, vai lá fazer físio, não. Por quê? Porque como apesar de ser sutil, ele trabalha em níveis muito profundos, o corpo, ele leva um tempo para se recuperar. Né? Não é assim, né? Que nem você faz uma cirurgia, amanhã você quer sair andando, né? Sei lá, fez uma cirurgia de ligamento cruzado e amanhã você quer andar. Não dá. Existe um tempo de reparação, né? Tecidual. Então, o que acontece? Quando a gente vai trabalhar na micro, a gente pede pelo menos 30 dias de intervalo entre uma sessão e outra, né? Exatamente, porque como eu não estou curando a pessoa, não estou tratando ali, eu estou dando estímulo para o corpo fazer o processo,
E aí eu preciso desse tempo. Até porque tem uma parte, respondendo a sua pergunta anterior, da sessão, que eu acho que é uma das partes mais importantes, assim, que eu entendo. Que não é você só ir lá, né, trabalhar e liberar. É você reposicionar o paciente perante aquela situação. Tá? Por quê? Porque ele chegou com óculos, tá? 50 anos usando aquele óculos. Então é a forma que ele enxerga a vida, né? E quando, porque quando você me perguntou da memória, né, que fica no corpo, fica, mas na verdade são áreas cerebrais sensitivas e motoras, né, no sistema nervoso, que traz informação para o corpo. Né? Então, não é propriamente no corpo. Então, a gente precisa entender o que acontece quando a gente, sei lá, a gente tem um trauma lá atrás e a gente não consegue reorganizar aquilo de uma forma eficiente. Isso. Me diz uma coisa, o paciente sente alguma coisa durante a sessão? Ele vem a sentir depois? Como costuma ser a reação, né, da pessoa durante ou depois da sessão? Sim e não. Pode acontecer, mas não é necessário, tá? Não sei se você sentiu alguma coisa quando você fez, não, mas... Quando eu fiz, eu comecei a chorar compilada, eu não passou nada assim na minha cabeça significativo, só de tocar em alguns pontos, né, aqui atrás da perna, eu não lembro, faz já um tempo que eu fiz. Eu comecei a chorar, mas sem... Na sessão mesmo, né? Na sessão. Né? Eu tenho casos, assim, de paciente começar a tremer muito, o corpo inteiro começa a tremer, né? São respostas fisiológicas que o corpo traz, né? O gato, quando ele precisa liberar, né? Isso é do reino animal, né? Ele tá lutando lá contra o gatinho, quando ele para, ele treme, enfim. Então, só que a gente sempre olha, assim, nas próximas 48 horas. Por isso que a gente pede para ingerir bastante líquido, água de preferência, porque pode vir a ter alguma... o sistema nervoso autônomo, simpático, parasimpático, ele entra em regulação, ele tenta, só que para ele se regular, ele precisa primeiro brigar. E aí pode vir uma resposta fisiológica, como uma diarreia, acordar às 4 horas da manhã, ter uma dor de cabeça, que pulsa. Eu já tive paciente que falou que ficou gripado, assim, 3, 4 dias de cama. Então, assim, porque cada corpo vai reagir de uma forma, entendeu? Engraçado, eu quando passei algumas situações muito, muito críticas, assim, na minha vida, né, eu ficava com febre, sem ter nenhum outro sintoma. Eu tinha um febrão à noite, né, no dia que eu estava com aquilo, às vezes um susto, um trauma, né, eu tinha febrão, isso mesmo adulta, viu? Mas enfim, é porque a cabeça, não sei, a minha cabeça é forte, a coisa manifesta no meu corpo, né? Então... A gente tem um trabalho dentro da medicina germânica, né, que é uma outra linha de raciocínio. A gente tem um trabalho que mostra, né, o conflito. Então, quando a gente está no conflito, vamos pensar assim, né, jogador de futebol, tá lá, né, 90 minutos lá jogando, bate, não sente nada. E aí, quando você sai do conflito, que você relaxa, aí as dores vêm, não é assim? Exato. Porque você relaxou. Relaxou, é verdade. Você fala o ápice do conflito, só que dependendo da intensidade e duração desse conflito, o pós-conflito vai ser inversamente proporcional, a duração e a intensidade. Né? É por isso que a gente tem esses febrão, isso é fisiológico, né, do nosso corpo. E para procurar você, a pessoa tem necessidade de ter algum diagnóstico prévio?
ou qualquer pessoa que tenha curiosidade, ou esteja sentindo, quer buscar algumas respostinhas, algumas... Por exemplo, eu vou marcar já com você, tá? Já vou te avisar. Porque eu estou tendo muito problema aqui no meu ombro, nas minhas costas, né? Uhum. Já está ficando... Eu jogo beach tênis, eu achava que era o beach tênis, e não é o beach tênis, né? Aí eu comecei a fazer musculação para fortalecer, para poder fazer o beach tênis, e assim, diminuir o beach tênis, e a dor continua aqui. Então, eu sei que tem alguma coisa aí que eu tenho que liberar aqui no ombro, né? Então, aí você já está vindo com uma questão física, e geralmente as pessoas vêm, seja uma questão física, uma dor física, ou emocional. Essa é a outra vez que eu fui, eu não tinha nenhuma dor física, foi por indicação. Me indicaram fazer, porque tinha questões aí, e eu fui. Não tinha dor física. Eu entendo isso até como um trabalho preventivo, por quê? Porque a gente precisa, né? É assim, aquela coisa. Minha casa está suja e imunda. Aí eu faço aquela faxina. Limpei. Eu nunca mais preciso fazer faxina nenhuma na casa? Não, preciso. Eu preciso manter, né? Por quê? Porque quando que a doença chega na gente? Né? Quando que um ladrão te furta o celular na rua? A gente está distraído. Quando a gente não presta atenção no nosso corpo. Quando a gente não tem consciência do que está acontecendo com a gente. Então, quanto mais trabalho de autoconhecimento, autodesenvolvimento e perceber o eu só consigo perceber o mundo e me relacionar com o outro quando eu me enxergo primeiro. Né? Eu preciso fazer essa autoobservação fora de mim. Então, eu entendo esse trabalho como um trabalho muito mais profundo nesse sentido. E por isso que, vai lá, eu tenho muito isso no consultório. Né? As pessoas me procuram, me falaram que é bom fazer, mas não tenho nada. Só que a hora que você vai fazendo a pesquisa, é óbvio que todo mundo tem um conflito. Né? Se a gente não tivesse esse conflito, a gente não estaria aqui na Terra viva. Diz uma coisa, doenças autoimunes. O que é uma doença autoimune? É o corpo combatendo o próprio corpo. Você acha que a microfisioterapia tem alguma origem emocional? Eu acredito que talvez sim, né? Sempre vai ter, né? O Hammer, que é o pai da medicina germânica, ele traz muito isso, né? Então, ele criou lá o trabalho dele e ele fala sobre um tripé, que é quando você tem um conflito, vem para o corpo físico, cérebro e emoção. Né? Não tem como você separar isso. Primeiro foi a emoção, não aguentou, foi para o físico. Não, é tudo junto. Né? E ele comprovou, inclusive, né, com as ressonâncias lá que ele fazia na Alemanha, essa relação, entendeu? De que realmente esse tripé, ele é junto. Então, a gente não consegue mais separar o que é físico do que é emocional, porque é um campo. Nessa questão de doenças autoimunes, porque a pessoa convive com essa doença autoimune acompanhando, né, mantendo a doença sob controle. Ela faz tratamento para manter a doença sob controle num estágio que não afete os seus órgãos, né? Porque é o seu corpo atacando o seu corpo. Eu entendo, né? Oi? Eu entendo que qualquer trabalho, ele é muito ela é muito complementar a todo um processo, até porque doença autoimune é um lugar que requer muita atenção. Né? A gente consegue manter os sintomas assim com muita facilidade, porque tem todo um processo. As doenças autoimunes, elas estão muito ligadas a processos transgeracionais também. Então, imagina, lembra da casca da cebola? Mas não tem como curar, né? Mesmo com a microfisioterapia pode amenizar, manter o... exatamente, porque tem que cura, é daquilo, né? A gente também tem que entender que tem doenças que são processos individuais de cura. Entendeu? A gente está se curando com aquilo. A gente precisa entender que às vezes a doença, ela vem como uma cura. Para a gente poder olhar... atenção para você e buscar o problema, né?
Exatamente. Então, a autoimune, porque é você se auto-prejudicando. Na micro, a gente tem 3 tubos, né? Então, um deles, um tecido, fala muito sobre sobrevivência e sobre os vícios. Então, o que é o vício? Eu sei que faz mal tomar Coca-Cola, mas eu tomo, eu não consigo parar. Eu sei que eu estou me prejudicando, mas eu continuo. E a gente faz isso o tempo inteiro, né? E a doença autoimune, ela vem trazer um recado ali sobre um processo que não tem a ver só com aquela pessoa, tem a ver com o sistema familiar. Espera, deixa eu só entender que você fez uma parte com a história do vício. Você acha que também a microfisioterapia, porque o vício é uma compulsão, toda compulsão é causada por algum trauma, né? Que faz a pessoa ter, ela não sabe como lidar com aquilo que incomoda, né? Então fica buscando, encontra em alguma coisa, né? A satisfação, por exemplo, café. A pessoa tem baixa de glicemia durante o dia, ou sei lá, perde o pique no trabalho, né? Vai lá, toma aquele café cheio de açúcar para dar aquela, né? Por quê? Porque está sentindo uma limitação física e vai atrás de algo que traga essa sensação confortável, no caso, né, do café, mas existem outros vícios complicados. Você acha que a microfisioterapia também consegue atenuar, buscar esses... Ah, sem dúvida, a gente já trabalhou bastante essas questões de vício. Porque, na verdade, o vício é isso, né? É o meu não controle e o meu posicionamento numa situação onde eu estou vulnerável. Então, eu me desorganizo, na verdade, né? E eu fico num lugar onde eu sou controlado por terceiros ou por um agente externo, né? Então, a partir do momento que eu me reposiciono, eu fortaleço esse meu eu, né? A gente tem uma página lá que é assim, a primeira página de tudo para tudo, que é individualidade, né? Se a gente não cria, se a gente não tem a nossa própria individualidade, a gente não tem nem para onde. Amai-vos uns aos outros como a ti mesmo. Exatamente. Então, a gente também tem que estar atento aos nossos limites, aos gritos que às vezes o corpo dá, né? Para que a gente vá atrás de resolver coisas que você fica passando para debaixo do tapete, né? Dando a importância, às vezes, para o problema do vizinho e, né? É isso. Bom, você acredita que todo sintoma físico tem, em algum nível, uma raiz emocional, todo e qualquer? Você tem como fazer essa leitura? Sim, é o que eu falei, né? Entrou no físico, pegou com uma parte emocional. A gente não tem como dissociar. Hoje tem muitos trabalhos que trabalha isso, né? Muitos autores têm falado de uma forma com bastante propriedade sobre essa não dissociação. Ela está totalmente intrínseca, né? Tá, com a sua experiência, tá? Como é que quando a pessoa toma essa consciência corporal, como é que isso transforma a relação que ela tem com ela mesma? Como é que que nível perceptivo você, na sua experiência, você captou, vamos dizer assim? Claro, quando você libera alguns traumas que estão te incomodando, que estão gravados no seu corpo, né, a nível celular, a nível, não sei se muscular também, enfim. Como é que na alma, na atitude, como no comportamental, isso se manifesta? Eu estou te perguntando uma coisa muito generalizada. É que cortou. Repete só um pouquinho que deu uma cortadinha. Você quer saber? Fala.
como se manifesta isso, né? A pessoa tem aquele trauma lá atrás que está até incomodando. Como é que isso... Qual é para que você nota, qual é o feedback positivo sobre isso? É na mesma... É um alívio na alma? Como é que você capta, né, essa cura? Você que acompanha, né, o quadro. Eu sempre olho, né, no campo. Né? A gente tem um campo, né? São energias, vórtices de energia, né? E o que mais me impressiona é quando a pessoa consegue, e às vezes isso leva mais que uma sessão, 2, esse reposicionamento, porque você percebe o movimento. E às vezes não é numa coisa, ai, Pri, melhorou aqui a minha cervical. Claro, melhora também a parte física, mas são situações que se movimentam na vida da pessoa. Eu lembro de um caso que eu trabalhei com território e aí ele precisava se reposicionar. Ele reposicionou de tal forma, mas não falando com o chefe dele, nada disso. Ele tinha uma questão física, que ele falou que melhorou muito, e aí ele tinha uma questão com o chefe dele, que ele se sentia desvalorizado. 2 sessões depois, ele veio para mim e falou: você não vai acreditar o que aconteceu. Eu me tornei sócio da empresa. Uia. É o campo que muda. E a gente estava trabalhando desvalorização. Eu falei, enquanto você não trazer esse reposicionamento do seu lugar, né, as pessoas vão te ver dessa forma que você se vê. E aí, claro, a gente foi trabalhando, e aí foi, assim, muito interessante trabalhar com esse rapaz, porque muda, né? Muda. E outros quadros psiquiátricos? Você também tem indicação para microfisioterapia, como depressão, não sei qual outro. Então, na verdade, é muito interessante isso, né? A minha trajetória profissional... eu sou fisioterapeuta de formação, sempre trabalhei com terapia manual mais profunda, como Rolfing, o próprio RPG eu fiz uma época, e eu fui percebendo que existia uma limitação quando você trabalhava só a parte física. E aí, foi quando eu migrei para micro, né, para medicina germânica, e pós-pandemia, durante a pandemia, foi muito interessante, porque, assim, mudou completamente, já estava vindo, porque a gente está numa fase, né, no mundo, de muita ansiedade, mas todas as doenças, né? Então, crianças, TDAH, autismo, suicida, esquizofrenia, muitas doenças psiquiátricas mesmo, né, burnout, depressão, ansiedade, tudo isso que envolve essa dor que a gente tem sofrido muito, veio assim à tona na pandemia. Então, isso é fantástico, porque você sai de um lugar lá de trás, onde eu saí da fisioterapia física, e aí chega nesse lugar, aí sim que você comprova no seu dia a dia que é tudo uma coisa só ligada. Não tem como o corpo... eu acho que, assim, como eu te falei, eu tenho notado que tem pessoas que têm fragilidades cerebrais, químicas na cabeça, né? Assim como eu te falei, as coisas, os traumas que eu vivi sempre atacam o meu corpo, não a minha cabeça. Tá? Então, assim, eu já passei por situações horrorosas, que eu não vou entrar em detalhe aqui, né? As pessoas acham que a vida tem uma imagem minha aí, pública, né? Eu tenho uma história, né, de Cinderela, mas, gente, saibam que ninguém passa nessa terra aqui em branco, né? Passa a passeio. Sim, e nunca me diagnosticaram com depressão. Nunca. Nunca me falaram assim, Adriane, você precisa tomar antidepressivo, senão você vai ter um treco. Adriane, você não está bem, você está com depressão. Nunca falaram. Né? Não que eu passasse sorrindo, né? As minhas fases super difíceis sorrindo. Mas o meu corpo, pega no meu corpo,
sabe? Então, fica até mais fácil para eu detectar, né? Porque minha cabeça, de algum, não sei porquê, eu tenho força aqui, né? E derruba o corpo em algum lugar do corpo. Já tive problema de tireoide, eu já tive um cisto atrás do meu ovário, tudo benigno, mas já tive. E tive essas coisas, essas febrões, né? Quando eu tomava uma decepção muito grande, uma coisa emocional muito forte, eu tinha umas febres bestas, sabe? Desde pequena. Mas tudo bem, tudo bem. E eu acho muito, muito, muito importante esse tipo de trazer para as pessoas essas alternativas, sabe? As pessoas passam a vida pedalando, 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 né? E não tem esse momento de autocuidado. Então, eu estou trazendo para vocês ferramentas de autocuidado, né? Que são muito importantes. Priscila, que mensagem você deixaria para quem está em busca de um equilíbrio físico e emocional, mas ainda não conhece a microfisioterapia? Quais são os seus conselhos? Eu gosto daquela frase, né? Conheça-te a ti mesmo, né? E você conhecerá o mundo, o universo. Né? Falando da minha trajetória mesmo, pessoal, profissional, eu acho que quanto mais você se conhece, mais você busca esse autoconhecimento, essa autoevolução, mais domínio você tem sobre você, né? Porque se você não se conhece, alguém vai conhecer mais você do que você mesmo, né? A IA tá aí para provar isso, né? Aquele Yuval Harari, uma vez ele deu uma entrevista, sabe? Aquele do Homo Deus, que escreveu o Homo Deus, Homo Sapiens, ele é um autor. Gosto muito dele, ele fala, né, que se a gente não entra numa conexão, que a única coisa real que existe, na verdade, somos nós mesmos, o resto é tudo ilusão, é maia. Como é que a gente pode ter domínio sobre a nossa própria vida se a gente não tenta dominar nós mesmos? Quem domina a si mesmo, ninguém mais consegue parar. Não consegue. E por isso que essas ferramentas, não estou falando só da microfisioterapia, são várias, até porque eu percorri por muitas ferramentas aí durante a minha trajetória. E quanto mais você consegue se olhar, se perceber, né, sentir a beleza de si, você consegue, você tem a capacidade de ver o belo lá fora. Hoje está do jeito que está, né? A gente olha como as pessoas estão esquecendo de se observar, né? Enquanto observador, não você dentro de você, você fora de você se observando. Porque a partir deste momento você consegue ver a beleza, senão você não enxerga a beleza. Não existe conexão, né? Você não consegue se conectar. Não estou falando conectar por aqui, que essa conexão daqui para aí é fácil, né? Eu estou falando de uma conexão interna. E essa conexão interna, ela só acontece quando você olha para si mesmo. Né? Quem que é a Priscila? Olhar para si mesmo, você quer dizer, como é que seria você se colocar no lugar do outro? Não. Você sentir atrás ainda, a empatia está nisso, da pessoa se conhecer e se reconhecer ali na dificuldade, às vezes na ignorância do outro, às vezes na inocência do outro. Olhar, né, dentro da psicologia, né, se fala muito da sombra, né? O que é a sombra? É algo que eu não consigo ver em mim, eu vejo no outro, certo? Não, mas se você vê no outro o que você já viu em você, você tem um pouco mais de compaixão. Sim, sim. Aquilo que você vê no outro, então, assim, qual que é a diferença entre a inveja e a admiração? A linha é tênue entre a inveja e a admiração. Aquilo que eu vejo no outro está latente em mim. Então, eu admiro a força da Dri. Essa força está aqui. Só que eu não consigo ativar essa força.
ai, como eu queria ser igual a Adri, né? Ou, ai, como eu odeio o João porque ele é uma pessoa muito vingativa. A vingança também tá em mim, entendeu? Então, ou eu queria, como eu queria, sei lá, qualquer coisa, seja ela positiva ou negativa. Então, a inveja e a admiração, ela é tênue, mas está ativado no outro e está latente aqui, de uma forma positiva ou uma forma negativa. Aí você escolhe, né? Que lado que você quer caminhar. Escolha, né? Escolha. Eu não sei porquê. É uma coisa interessante, até você estar falando isso, pode até me ajudar aqui. Quando alguém. O que mais me incomoda no outro, tá? O que mais me incomoda. Porque falam assim, não, porque é o espelho de você, você está se espelhando, então te incomoda porque é uma coisa que você não aceita em você. Gente, uma pessoa que se autolapida durante uma vida, e vamos ver se você concorda comigo, ela trabalha dentro dela, né? Fazer escolhas legais, bacanas, né? Porque ela não admite esse erro em si, né? Então ela se lapida, mas não é que isso não fizesse parte da minha natureza. Não, né? Não quer dizer que eu fiz a escolha de não querer trilhar esse caminho. Daí eu vejo uma pessoa que acha que está sendo muito bacana, fazendo aquilo que justamente eu tenho desprezo, porque eu combati em mim, porque não é uma coisa que eu acho bonita. E essa pessoa me incomoda. Essa pessoa me incomoda. A pessoa que acha, entende? Que ela pode desrespeitar, ou ela pode mentir, ou que ela pode manipular, e que essa pessoa me incomoda demais. Mas não é porque é porque a pessoa me incomoda porque ela está escolhendo, entendeu? Ela está fazendo uma escolha que dane-se o outro, dane-se, né? São escolhas que agridem as pessoas em volta, né? E tá tudo bem, acha que tá. E os outros, esse é o problema hoje em dia, as pessoas querem se colocar como diferentes e passa por cima de todo mundo em volta e é de quem reclamar. Né? Porque também existe aquela questão da sua própria verdade, né? Lembra que quando a gente nasce, a gente recebe um óculos, tá? Se o meu óculos é rosa e o seu é azul, e aparecer um copo aqui na frente, eu vou jurar de pé junto que esse copo é rosa e você é azul. Né? Quem tá certo? Então. Só que a gente tem a dificuldade de saber largar esse óculos, experimentar outro. Entendeu? Então, esses óculos, é aquela coisa, né? Amai-vos uns aos outros como a ti mesmo, né? A gente está fazendo uma conversa agora filosófica aqui, tá? O fato é o seguinte, minha querida, que as pessoas que conseguiram chegar num nível, num estágio mais avançado que eu, mais desenvolvido, mais capaz, mais produtivo, né? Eu tenho admiração por essas pessoas, né? Quando elas conquistam, mesmo emocionalmente, em relacionamento, em família, que elas conseguem construir coisas bacanas, que elas conseguem adquirir coisas bacanas, que elas conseguem dar a volta por cima, essas pessoas eu admiro, porque eu me dá uma sensação prazerosa de que, puxa, a vida é possível. Se ela conseguiu alcançar aquilo, é porque é possível. Então, o que é que aí eu observo a pessoa como uma professora mesmo, uma mestra. É admiração, né? O que é que ela fez? O que ela faz? Como ela age para conquistar isso? Eu fico como uma aluna mesmo, sabe? Então, mas acredita que isso está dentro de você. Oi? Acredita que isso está dentro de você, porque se você teve a capacidade de enxergar no outro essas qualidades, é porque essas qualidades estão dentro de você. Senão você não enxergaria. Então.
enxergo também as minhas, que ótimo. as minhas falhas humanas. Mas assim, eu trabalhei para querer ser uma pessoa melhor. E tem gente que não está nem aí. Não. Isso me choca. É por isso que a gente fala muito da consciência, do autoconhecimento. Essa consciência que vai trazer, é o caminho para trazer tudo isso que a gente está chegando agora. Entendeu? Bom, necessário. Mais um caminho de autoconhecimento, de liberação de traumas inconscientes. Tá aqui a cebola para a gente ver o que tem dentro dessa cebola, que essa cebola não está boa. E estamos chegando aqui ao fim, né, com esse papo delicioso com a Priscila. Por mim, eu ficava horas aqui, mas a gente tem um tempo. E, Pri, diz para a gente como é que as pessoas podem encontrar mais informação sobre o seu trabalho, como é que elas podem te encontrar? Bom, eu estou aqui em São Paulo, em Moema. Tem o Instagram, o site, priscilakiguchi.com.br, @priscilakiguchi. Tem o celular da clínica, que é o 011 99525 5986. Tá, ele depois vai pôr para a gente aqui no Vendas, tá? Aqui. Então, Pri, mais alguma coisa que você queira nos falar, assim, do seu trabalho, que você queira compartilhar com tanta gente que pode estar aí sofrendo e não conhece mais esse caminho? Uma coisa que eu quero só trazer, que acho que no meio da conversa a gente não falou, e assim, as pessoas entram no consultório, né? Aí no meio da sessão, não sei se acontece com você, as pessoas perguntam, mas como que isso você consegue sentir, né? E aí elas ficam muito impressionadas quando a gente começa a falar data. Você recebeu datas? Recebi data. O que foi tocando no corpo? O que foi que aconteceu mais ou menos na primeira metade de 1900 e bolinha? E aí é só para dizer, meu Deus! Aí você fala assim, peraí, vai lá, com 1900 e bolinha, eu tinha tantos anos, você começa a tentar na memória, né? Para desmistificar, não é uma coisa espiritual. Muita gente pergunta, é espiritual isso? Se tem ligação com alguma religião? Não tem cunho nenhum religioso. Muito pelo contrário, tem muito estudo por trás. A data. E na data, a gente simplesmente busca da mesma forma que a gente busca qualquer bloqueio. Por quê? Porque naquela data, a minha mão também bloqueia. Né? Então, eu vou perguntando, se você tem 30 anos, foi com 30, 29, 28, 20, 18, aí minha mão bloqueia naquela data. Né? Mas é da mesma forma que a gente busca o agente patogênico, a dor, o trauma. Só que aí a gente busca a data. Mas você lembrar da data ou não lembrar da data não vai fazer diferença nenhuma. Né? Isso é só para você ter um norte do que a gente está trabalhando está fazendo sentido, porque geralmente, né, bate aquilo, porque o corpo ele não mente, ele não mente mesmo. Né? Eu fico chocada. Como é que tem no meu corpo sinais de que naquela época que ficou aconteceu no meu corpo, daquilo que aconteceu, a gente não faz ideia. Né? E aí a pessoa ali já libera, ela é como, né, como ela disse, é como se ela chamasse, olha, tem esse problema aqui para o corpo. Então, o que a gente faz? A gente busca, né? Então, página tal, a página de individualidade, bloqueou. Aí eu faço todas as correções e aí eu retesto no final para ver se aquele bloqueio da individualidade foi dissolvido. Aí a minha mão, né, volta. Se não volta, é porque ainda nos bloqueou. Aí a gente não fica reforçando, numa próxima sessão, a gente tenta desbloquear, porque às vezes tem casos de você fazer uma sessão e na segunda sessão voltar com o mesmo bloqueio. Ou seja, tem uma coisa em cima ainda que não foi trabalhada. E o corpo refez nesse período de um mês, entendeu? Então, né, não existe mágica, né? Não existe técnica perfeita, existe caminhar. Bom, vou marcar com você para ver se você descasca essa cebola aqui da minha sessão, que tá feia a coisa, tá? Vamos lá. Né? Que tá começando a atrapalhar a minha vida. Então, é alguma coisa que tá lá batendo, falando, vai ver isso, tem coisa errada aí, eu vou marcar com você, tá bom? Será um prazer, Dri. Priscila, muito obrigada. Obrigada pela sua generosidade de compartilhar com a gente seus conhecimentos, seu trabalho, tá?
pela confiança de vir aqui no meu canal, bater esse papo comigo, tá? Então, só tenho para te agradecer. Foi ótima essa conversa hoje. Tá bom, então, querida. Então, um beijo grande para você, tá? E a gente se fala aí. Tá bom, então. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.